Sou
aplauso ao Senhor, querido. Louve a Deus. Ao Galileu que venceu. Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo. Mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Eu não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo. Mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo. Mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Essa música que a gente vai cantar agora, ela foi composta num momento de dor.
ela foi composta no momento onde a dor da perda dilacerava o compositor. Deus havia prometido, rapaz, tinha feito uma promessa para Deus: Deus, a minha geração não te ouve, se for necessário, eu entrego a minha vida para que a minha geração seja estremecida, para que haja uma mudança na minha geração. E Deus o levou. Deus aceitou aquele sacrifício. E por muito tempo, esse amigo questionou a Deus: Deus, eu não vejo nada, não vejo mudança, a minha geração continua a mesma, ela não está nem aí para o sacrifício que o meu amigo fez. E quando esse rapaz cantou essa música em um estádio lotado, milhares de pessoas vieram a se converter. Deus mudou aquela geração e vem mudando gerações e gerações através dessa música. Ela diz: Ele me ama, Ele me ama tanto. Oh, Ele me amou e Ele me ama. Canta essa música com a gente, irmão, mas canta essa música em um espírito de adoração, em um espírito de oração. Ele tem ciúmes de mim. O seu amor é como um furacão, e eu me rendo ao vento de sua misericórdia. Então de repente eu não vejo mais minhas aflições, eu só vejo a glória e percebo quão maravilhoso Ele é, e o tanto que Ele me quer. Oh, Ele me amou. Oh, Ele me ama. Ele me amou. Tem ciúmes de mim. O seu amor é como um furacão, e eu me rendo ao vento de sua misericórdia. Então de repente não vejo mais minhas aflições, eu só vejo a glória e percebo quão maravilhoso Ele é, e o tanto que Ele me quer. Oh, Ele me amou. Oh, Ele me ama. Ele me amou. Me ama. Ele me ama. Ele me ama. Ele me ama. Me ama. Ele me ama. Ele me ama. Ele me ama. Somos sua herança e Ele é o nosso galardão. Seu olhar de graça nos atrai à redenção. Se a graça é como o oceano, estamos afogando. O céu se une à terra como um beijo apaixonado. Meu coração dispara em meu peito acelerado. Eu não perco meu tempo em lamentos quando eu me lembro que
graça atrai a redenção. Se a graça é como o oceano, estamos afogando. O céu se une à terra como um beijo apaixonado. Meu coração dispara em meu peito acelerado. Eu não tenho tempo pra perder com ressentimentos quando penso que Ele me ama. Ele me ama. Ele me ama. Ele me ama. Me ama. Ele me ama. Ele me ama. Ele me ama. Não despreze o amor de Deus. Talvez você não tenha tido um pai presente. Talvez você seja órfão. Talvez você foi abandonado. Mas nessa noite eu te digo, o nosso Deus é Pai presente que não nos abandona. Nosso Deus é Pai presente que não nos deixa só. Na maior dificuldade das nossas vidas Ele está conosco. Nas maiores alegrias Ele está conosco. Ele caminha conosco sobre as águas. Ele nos sustenta no dia mau. Obrigado, Senhor, porque eu sou testemunha. Mesmo que o meu pai e a minha mãe me abandonem, o Senhor nunca me abandonou. E é por causa deste amor que eu te sigo. E é por causa desse amor que nós estamos aqui, Senhor. Que sejamos nesta noite impactados por esse amor. Que nesta noite sejamos transformados por esse amor, inundados. Que o Teu Espírito Santo nos supra, Senhor, em todas as nossas necessidades. Sejam elas emocionais, afetivas. Que o Teu Espírito Santo nos supra, Senhor, e nos dê vida. E Ele me ama, Ele me ama, Ele me ama, Ele me ama. Obrigado por tão grande amor, Senhor. Me ama, Ele me ama, Ele me ama, Ele me ama. Obrigado, Jesus. Uma igreja saudável vive pela palavra de Deus. Não há como conhecermos a Deus sem conhecermos a sua palavra. E nesta noite eu gostaria de falar sobre a igreja que vive pela fé. A palavra de Deus, Cristo, o Verbo encarnado, a palavra de Deus que veio ao mundo, é o caminho que nos leva a Deus. Mas a forma como nós cremos nesse Deus é por meio da fé. Romanos capítulo 10, versículo 17. Você pode abrir a tua Bíblia e segurar nesse capítulo que nós vamos estar falando sobre ele durante essa noite. Um texto bem conhecido diz: consequentemente, a fé vem por se ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Vamos de novo. Consequentemente, a fé vem por se ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra do Rodrigo? Não, a palavra
de Cristo. Vamos orar mais uma vez? Peça para o Senhor falar com você nessa noite. Senhor, que a Tua palavra venha nesta noite achar uma boa terra no nosso coração. E que a nossa fé nesta noite seja alimentada, para que venhamos crer em tudo aquilo que o Senhor fez, faz e fará nas nossas vidas, Pai. Abrimos o nosso entendimento, os ouvidos do nosso coração, para que venhamos nesta noite receber e guardar essa palavra dentro do nosso coração, Pai, em nome de Jesus. Amém? Não te distraia, fique atento, Deus vai falar contigo nesta noite. Às vezes as pessoas, elas dizem, né, argumentam, mas eu não consigo ouvir a voz de Deus. A resposta que eu dou é: você já experimentou ler a Bíblia? Você já experimentou meditar naquilo que já está escrito? Nós vimos no último domingo que a Bíblia é a palavra de Deus e que Deus fala por meio da sua palavra. Mas provavelmente você já se perguntou, mas ok, eu até leio a Bíblia, mas por que eu não consigo ter fé? Ou por que parece que Deus não ouve as minhas orações? Por que às vezes parece que os céus se fecharam para mim? Você já fez essas perguntas? Uma outra dúvida que às vezes os cristãos têm: mas será que realmente eu sou salvo? Será que quando eu morrer eu vou para a eternidade? Será que eu vou me encontrar com Cristo, que nem está escrito na Bíblia, que nem prega lá no culto de domingo? Será que eu preciso fazer alguma coisa para que Deus atenda aos meus pedidos? São algumas dúvidas, que pairam na nossa mente, às vezes incrédula, humana. Ontem eu conversava com um jovem no final do culto do JC, e nós ficamos um tempo conversando, eu explicando algumas coisas da palavra de Deus, e eu disse para ele assim: as pessoas muitas das vezes elas não creem em Deus, ou não creem em Cristo, porque elas tentam materializar algo que não é possível de ser materializado. Deus é Espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Deus é Espírito, não há como materializar a Deus. A natureza, a criação, ela expressa a glória de Deus. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, mas não há como materializarmos a Deus. Se você olhar para o céu, talvez você vai olhar para o sol, você vai ver a glória do céu, do sol, a luz radiante, você vai ficar ofuscado dos olhos. Nada disso se compara à glória de Deus. Tudo isso é criação. Tudo isso Deus fez para o homem, para a própria glória de Deus e para que o homem usufruísse. Mas volto na pergunta: por que dúvidas nascem e surgem no coração do homem então? Nesta noite eu quero meditar sobre isso. Como nos livrarmos dessas dúvidas, ou como entendermos a palavra de Deus a ponto de que essas dúvidas elas sejam diluídas no nosso coração. E nós vamos falar então sobre uma igreja saudável, uma igreja que vive pela fé. O cristão que diz que serve a Deus, mas não tem fé, ele se ilude. A Bíblia diz que não há como agradar a Deus. Hebreus 11:6 vai dizer lá: sem fé é impossível agradar a Deus. Porque quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que ele recompensa aqueles que o buscam. Então é ilusão o cristão que serve a Deus duvidar, ter falta de fé. Jesus disse certa vez que a fé não precisa ser uma fé grande, enorme, que você pode querer comparar com alguma coisa enorme. Jesus disse: olha, quem tiver fé do tamanho do grão de mostarda, já pode mover um monte, dizer para o monte: vai para lá, vem para cá. A verdade é que a fé ela não tem uma medida. Você nunca vai saber se você tem fé de mais ou fé de menos. Ou você tem, ou você não tem. Mas precisamos entender a primeira coisa, que se não tivermos fé que Deus existe, não há razão de estarmos aqui. Não há razão de buscarmos algo maior,
de buscarmos alguém superior, porque não vamos encontrar Deus em estátuas feitas por mãos humanas, não vamos achar Deus na religião. Deus não está na religião. Deus é o Criador de todas as coisas. E aquele que se aproxima dele precisa crer que ele existe e que ele também recompensa quem o busca. A primeira definição que nós precisamos fazer nessa noite é: o que é fé? Nós temos em Hebreus 11:1 o clássico dos versículos que nós falamos nele continuamente. A fé é a certeza, a convicção de fatos que nós não podemos ver, mas que nós esperamos, que nós desejamos. Ou seja, temos total certeza que acontecerá, mesmo que todas as circunstâncias sejam contrárias. Posso dizer que a fé é a superação da dúvida. Quando eu consigo superar a dúvida, eu entro no estágio da fé. Aonde há dúvida, a ausência de Deus. Aonde há medo, a ausência de Deus. Viver por fé é olhar para o futuro. Na quarta-feira eu dizia, né? Se a gente ficar olhando para o passado, mas não deu certo, isso não dá certo, não dá certo, não dá certo. Não vai dar certo. Porque a fé não olha para trás, ela não olha para o passado. Deus, se continuasse olhando para o nosso passado sujo, negro, com certeza não nos amaria. Mas a prova do amor de Deus é que Ele nos amou mesmo em nossos pecados. E nos limpou. Só que a partir do momento que Deus nos limpa dos nossos pecados, a Bíblia diz então que os nossos pecados são apagados. E Deus não se lembra mais deles. A caminhada com Deus passa a ser uma caminhada de presente e futuro. Vivo hoje olhando para uma promessa de que Cristo virá para nos buscar. A fé é a certeza e a convicção de fato que não podemos ver. A fé não é pensamento positivo, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. Não. A fé é aquilo que nos move em direção a Deus, baseado na palavra de Deus e que nos faz avançar. Amados, percebemos que o ouvir a palavra de Deus não é apenas no sentido da audição, que está ligado ao texto, mas é algo mais profundo. Romanos 10:17 então diz que a fé vem pelo ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Mas o simples fato de nós ouvirmos, de vocês estarem aqui nessa noite, ouvindo aquilo que eu estou dizendo acerca da palavra de Deus, não significa exatamente que você está gerando fé em teu coração. A fé é gerada no nosso coração quando de fato ouvimos a palavra de Deus e a colocamos em prática. Mas como sei que de fato eu ouvi a palavra de Deus? Ouvir pode significar muitas coisas, sim ou não? Pode significar muitas coisas. Posso ouvir sem entender? Posso. Né? Anotei aqui, estava imaginando, nós olhando um noticiário japonês, onde está lá o apresentador, o âncora lá, contando algumas notícias, e a gente lá na frente da TV olhando. Pergunto, algum de nós aqui entenderia o que esse âncora, o que esse jornalista estaria falando em japonês? Talvez se você me disser, não, Rodrigo, eu falo japonês, bom, aí é outra coisa. Mas o fato é que nós não entendemos uma língua que nós não estamos familiarizados. Se você não fala inglês, alguém falando inglês do seu lado vai parecer estranho. Nós estamos em terra de alemão, né? E às vezes eu me deparo com alemão, com pessoas conversando em alemão do meu lado. É algo muito estranho, muito diferente. Eu já digo, para, não. Estão conversando na minha presença, conversa em português, senão... Parece que estão se xingando, né? Para nós é estranho, não estamos familiarizados com o idioma. A mesma coisa acontece com a palavra de Deus, e agora você vai começar a entender que não basta apenas ouvir.
Se você não tiver familiaridade com a palavra de Deus, ela também vai te parecer estranha. Ontem eu conversava com esse jovem e ele me dizia, mas tem muita coisa que parece romantismo, tem muita coisa que parece estranha na Bíblia. Eu digo sim, porque a Bíblia ela é entendida num contexto completo, que se você não entender esse contexto completo, você não vai entender o que ela significa. Nós sabemos a origem, por isso eu acho muito interessante como a Bíblia está disposta, embora ela não esteja numa ordem cronológica e nem mesmo numa ordem que ela foi escrita, mas ela dá informações que vão nos levando a entender um caminho, até o ápice das Escrituras, que é a vinda do Filho do Homem, Jesus Cristo, encarnado na plenitude dos tempos. A Bíblia converge para isso. Quando nós lemos a palavra de Deus, nós vamos chegar nessa conclusão. Tudo aponta para Jesus. Mas Gênesis foi escrito há muitos anos antes de Jesus. Mesmo Gênesis aponta para Jesus. Adão é o primeiro homem, Jesus é o segundo Adão. Como nós falamos no último culto, né? Adão pecou, Jesus viveu a inteireza, a integridade da palavra de Deus, como Adão deveria ter vivido. Para entendermos a palavra de Deus, então, nós precisamos ter familiaridade com ela. Esta parecerá estranha e de difícil compreensão se você não se familiarizar com a palavra de Deus. E graças a Deus, amados, creio até como um cumprimento de uma promessa de que nos últimos tempos a palavra de Deus ela seria disseminada a todo mundo, que eu creio que hoje nós temos muitas ferramentas para entender a palavra de Deus. Nós temos mapas, nós temos a própria teologia disseminada, temos homens de Deus, mestres que nos ensinam, e os seus ensinos estão aos quatro cantos do mundo. Poderíamos citar aí Timothy Keller, poderíamos citar Augustus Nicodemos no Brasil, Hernandes Dias, Caio Fábio, enfim, vários homens sábios que Deus nos deu na nossa geração para que nós entendêssemos a palavra de Deus e nos familiarizássemos com ela. Quanto mais você ouve a palavra de Deus, quanto mais vivência você tiver com a palavra de Deus, mais entendimento você terá dela e mais sentido ela começa a fazer por você, para você, até que chegará ao ponto que você viverá por ela, até que chegará ao ponto em que você vai perceber que faz sentido o que está escrito na palavra de Deus. Você vai passar a acreditar naquilo que está escrito, você vai passar a ter fé na palavra de Deus. Quem já começou a ler uma passagem da Bíblia e daqui um pouco, mas parece que o autor escreveu para mim esse negócio. Você já passou por essa experiência? Ou às vezes o pregador está falando alguma coisa, parece que ele conhece os teus problemas, porque, poxa vida, o cara está falando tão específico sobre coisas que me aconteceram, ou que estão me acontecendo. Amados, isso é a familiaridade com a palavra de Deus. Ela começa a fazer sentido para você. Ela não é mais uma história bacana, ela não é mais uma história do passado, mas ela é algo presente na tua vida e que faz sentido para você. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Quando a palavra é de Deus, amados, ela gera em nós uma compreensão do pecado. Mais uma constatação que nós podemos fazer. A palavra de Deus, a fé que vem pela palavra de Deus, ela nos conduz ao arrependimento dos nossos pecados. Pois a fé é precedida e acompanhada de arrependimento. Talvez o maior tratado sobre os evangelhos na Bíblia está no livro de Romanos. Onde você pega o livro de Romanos e você lê os 3 primeiros capítulos, você vai ver Paulo discorrendo primeiro sobre o pecado, e ele escancara os maiores pecados do povo daquela igreja de Roma, para a qual foi escrita aquela carta. E nós, inclusive, nos chocamos com algumas coisas que estão escritas, principalmente no capítulo 1, alvo, inclusive, da crítica de muitos grupos, inclusive LGBT e outros grupos ditos inclusivos, porque a carta confronta o pecado. A palavra de Deus, a primeira ação que a palavra de Deus tem que nos fazer, tem que agir em nós, é nos levar ao arrependimento.
E a fé em Jesus, ela significa dizer que nós cremos que Jesus é o Filho de Deus, que Ele morreu no nosso lugar. Reconhecemos o nosso estado pecaminoso e que também nós necessitamos de um Salvador. Vejam o caminho que o entendimento da palavra de Deus, que a fé na palavra de Deus, que a fé que Cristo é o Filho de Deus e que a obra redentora dele é nos livrar dos nossos pecados, nós passamos a crer nisso, passamos a crer que Jesus é esse Salvador, crer que Jesus pagou esse preço pelo pecado, se fazendo maldito, pendurado naquela cruz no nosso lugar, que Ele morreu e ressuscitou ao terceiro dia, a fim de nos justificar das nossas iniquidades. Sabe, amados, a existência de Deus, as pessoas até podem contestar, porque Deus não pode ser visto pelos olhos humanos, mas a vida de Jesus, ela não pode ser contestada. Se você for a Israel ainda hoje, você vai caminhar pelas mesmas ruas, vai ter a oportunidade de visitar muitos dos lugares por onde Jesus nasceu, viveu e fez os seus milagres. Você vai poder ver lá o Calvário, que é o Monte da Caveira. Viu lá, Jairo? Jairo já foi lá. Está lá, o Monte do Calvário, de pé até hoje, aonde Cristo foi crucificado. Não há como negar a existência de Cristo, como pessoa, como ser humano, como um homem que veio com grandes sinais e maravilhas. Mas a fé de que Cristo é o Filho de Deus, você só pode decidir no teu coração, crendo na palavra de Deus, naquilo que está escrito, pois Cristo veio, morreu e ressuscitou há 2000 anos. E o seu legado, a sua história, a sua palavra ficou registrada, como diz o apóstolo João, para que eu e você pudéssemos crer. Aquilo que ficou escrito era para que eu e você pudéssemos crer em Jesus. Crer que Ele pagou o preço dos nossos pecados. Crer que Ele nos justificou das nossas iniquidades. Vamos voltar um pouco mais nesse texto de Romanos. Do versículo 1 para frente, diz assim: irmãos, o desejo do meu coração e a minha oração a Deus pelos israelitas é que eles sejam salvos. Posso testemunhar que eles têm zelo por Deus, mas o seu zelo não se baseia no conhecimento, porquanto, ignorando a justiça que vem de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se submeteram à justiça de Deus, porque o fim da lei é Cristo, para a justificação de todo aquele que crê. 3 coisas nesses versículos. Primeiro, as nossas obras não podem nos salvar. A nossa justiça, ela é falha, ela é pequena, ela é nula diante de Deus. Somos salvos pela fé, não pelas obras, para que ninguém se glorie, como um dom de Deus dado de graça aos homens, conforme Efésios 2, 8 e 9. Não podemos ser salvos pela justiça própria. A fé na palavra de Deus, ela nos leva ao ponto de que Cristo é o fim da justiça humana. No passado, irmãos, era necessário sacrifício de animais. Era necessário que o sumo sacerdote, uma única pessoa, entrasse uma vez por ano na presença de Deus para pedir perdão pelos pecados de todo o povo, para sacrificar pelos pecados de todo o povo. Cristo é o fim dessa justiça humana. Não há mais necessidade de sacrifício. Você não precisa mais caminhar quilômetros, subir escada, descer escada, fazer qualquer tipo de oferenda. Cristo fez tudo por você. O fim da lei, o fim da justiça humana está em Cristo. Uma vez por todas, Cristo vem e morre no nosso lugar, se dá em nosso lugar como sacrifício perfeito, para que você pudesse crer nele como Filho de Deus, ressurreto dos mortos. Cristo é o fim da justiça humana, e Ele mesmo passa a ser a justiça divina pela graça para a salvação daqueles que têm fé, para a salvação daqueles que creem no seu nome. O versículo 5 diz que Moisés descreve dessa forma a justiça que vem da lei. O homem que fizer essas coisas viverá por meio delas. Mas a justiça que vem da fé diz: não diga em seu coração quem subirá aos céus
isto é, para fazer Cristo descer? Ou quem descerá ao abismo, isto é, para fazer Cristo subir dentre os mortos? Mas então o que diz a justiça que vem pela fé? Paulo está explicando aqui. Mas o que ela diz lá no versículo 8? O que diz a justiça que vem pela fé? Que a palavra está perto de você, que a palavra está na sua boca e no seu coração. Isto é, a palavra da fé que estamos proclamando. Projeta para nós versículo 8, Jéssica. Aí. Capítulo 10. Capítulo 10, versículo 8. O que diz a justiça que vem da fé? Você pode ler ali na tela? A palavra está perto de quem? De vocês. Está perto de mim. Ela está em sua boca e no seu coração. Percebam que a palavra não está nos ouvidos apenas. Ela vem para a boca, ela está no coração. É mais do que simplesmente ouvir. Se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Olha o que a fé faz. Faz você confessar, faz você crer, faz você ser salvo. Como diz a Escritura, no versículo 11, todo o que nele confia jamais será envergonhado. Não há diferença entre judeus e gentios, pois o mesmo Senhor é Senhor de todos e abençoa ricamente todos os que o invocam. Porque tendo aquele que invocar o nome do Senhor, pois todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Esta é a justiça que vem pela fé. O quarto ponto aqui, amados, não precisamos ver a Cristo materializado para que nós criamos nele. Quando Paulo está dizendo, olha, quem é que subiu ao céu para trazer Jesus? Ou quem foi lá embaixo da terra para trazer Jesus dos mortos? Não é isso. Nós não precisamos mais ver Jesus materializado. Hoje o que nós precisamos é crer que Cristo é o Filho de Deus e que veio ao mundo por amor a você para a remissão dos teus pecados. Não precisamos ver Cristo materializado para que o creiamos, mas a fé na palavra de Deus nos basta. E o quinto ponto, a palavra de Deus em nossa boca e em nosso coração, ela deve ser o suficiente para que creiamos em Jesus como Filho de Deus. Por isso essa palavra está na nossa boca e no nosso coração. E como diz o versículo o 10, né? Pois com o coração se crê para a justiça, e com a boca nós confessamos para a salvação. E o sexto ponto, o exercício da fé, ela passa pela confissão dessa fé. Ou seja, a fé ela precisa ser exercitada. E esse exercício da fé, ela começa com a sua confissão de fé. Que nós cristãos chamamos de confissão de fé. Ou seja, você professa que Cristo é o teu Senhor. É o primeiro passo que todo cristão deve dar com relação à fé. É crer no coração que Cristo é o Senhor. E que Deus o ressuscitou dos mortos. E esta, amados, é a certeza de que somos salvos. Respondendo aquela dúvida, será que nós somos salvos? Se você crer com o teu coração, amados. Se você crer de todo o coração que Cristo é o Senhor, que Cristo veio para a tua salvação. Se você exercitar a fé na palavra de Deus, crendo nessa verdade, não duvide, você é salvo. Você é salvo. Essa é a certeza de que somos salvos. E o sétimo ponto diz que não há exclusão de pessoas. Aqui está a graça de Deus estendida a toda a humanidade. A palavra de Deus diz que Cristo veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Sabe de quem está falando esse versículo? De mim e de você. A menos que tenhamos algum judeu aqui entre nós, fala de mim e de você. Não há exclusão de pessoas. A graça de Deus por meio de Jesus Cristo não exclui você.
dessa bênção que Deus nos deu. E lembre que nós falamos que não está na tua justiça. Mas eu sou muito pecador. Eu sou muito sujo. Eu faço muita coisa errada. Amados, não é na tua justiça. Cristo veio e de uma vez por todas morre no teu lugar para perdão dos teus pecados. E se você crer nisso, você vai confessar os teus pecados, você vai se arrepender dos teus pecados e você não vai mais voltar a cometê-los, porque a verdade agora dentro do teu coração é outra. O pecado não mais te satisfaz, mas o desejo de servir a Cristo e de obedecer a sua palavra por meio da fé te faz vencedor como Cristo sobre o pecado. Todo aquele que invocar o nome de Jesus será salvo. A fé, amados, está ao alcance de todos. Não interessa o quanto você se sinta sujo, ou de quanto você se sinta indigno de receber o amor de Deus. Deus te ama da mesma forma. O que você precisa fazer é dar um passo em direção a Jesus, é invocar o nome de Jesus, é pedir perdão com a tua boca, confessar a Cristo como Senhor, e você estará perdoado. Resumindo então a declaração, amados, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus aponta diretamente para duas verdades fundamentais que eu quero que você leve no teu coração nesta noite. A primeira coisa, jamais alguém poderá ser salvo a parte do conhecimento de Cristo, sem entender que Cristo é o Filho de Deus. Isto porque é impossível que alguém seja salvo sem ter fé no Filho de Deus, consequentemente. Você entendeu? A segunda verdade que eu quero que você leve é que é impossível que alguém creia em Cristo para a salvação sem ouvir a verdade da sua palavra. É impossível que alguém creia em Cristo para a sua salvação sem ouvir essa verdade por meio da palavra de Deus. Talvez você me diga nesta noite: Rodrigo, mas eu já fui salvo, eu já tenho essa fé dentro de mim, eu creio que Jesus é o meu Senhor, é o meu Salvador. Eu digo para você que há muitas outras pessoas que gostariam de ter essa oportunidade, há muitas outras pessoas que precisam ouvir sobre essa verdadeira fé. Se você entendeu sobre essa necessidade de ouvir a palavra de Deus para a verdadeira fé, saiba que Deus te chama para ser arauto, para ser a boca de Deus, para levar a palavra para que outros também possam crer. Deixe Deus te usar. Olha o que diz o versículo 14 desse mesmo capítulo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele que não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, como são belos os pés dos que anunciam as boas novas. Amados, eu e você, que recebemos a Cristo, que temos fé no nosso coração, que cremos na palavra de Deus, devemos compartilhar, porque lá fora tem muito mais pessoas do que aqui dentro. Lá fora tem muito mais pessoas se perdendo, porque não puderam ouvir uma palavra de Deus, dizendo: não temas, eu sou contigo. Há muitas pessoas com falta do amor de Deus lá fora, porque não conseguem ouvir ou ler e entender o que está escrito na palavra de Deus acerca deste amor que nos cobre e que nos toma pela mão e que nos diz: eu sou contigo, meu filho, não te deixarei nem te desampararei. Há muitas pessoas, talvez ainda tenhamos essas pessoas aqui dentro, mas creia na palavra de Deus. Uma igreja saudável, amados, ela vive pela fé, a fé no Filho de Deus, adquirida por meio da palavra de Deus. Amém? Então, mais uma vez, continue
na palavra de Deus. Continue ouvindo, continue lendo, continue vindo aos cultos, prestando atenção naquilo que está sendo pregado. Examine a palavra de Deus. Preste atenção. A tua fé, amados, vai ser aumentada na mesma proporção que você se dedicar ao estudo da palavra de Deus. Não há outra forma. 1 Coríntios 16, do 13 ao 14, e aqui eu finalizo essa mensagem nesta noite, diz o seguinte: estejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé, sejam homens de coragem, sejam fortes e façam tudo com amor. Olha que bacana. Estejam vigilantes, ou seja, não durma no ponto, não fique para trás, não fique em casa dormindo enquanto a igreja está aqui buscando a presença de Deus. Estejam vigilantes, mantenham-se firmes, não arredem o pé na fé que vocês têm em Cristo Senhor. Sejam homens, sejam mulheres corajosos, que não se envergonhem do Evangelho de Cristo. A Bíblia diz que aquele que se envergonhar da cruz de Cristo, Deus se envergonhará dele no último dia, não será aceito na presença de Deus. Não podemos nos envergonhar, precisamos ter coragem. Sejam fortes, sejam fortes. Tem coisas que estão ao teu alcance, amados. Muitas das vezes nós esperamos que Deus faça, mas Deus diz para você: seja forte, seja valente. Deus disse para Gideão, né? Vai nessa tua força, porque eu sou contigo. A força era de Gideão, Deus era com ele, mas quem precisava ir enfrentar os inimigos, enfrentar os exércitos, era Gideão. Deus era com ele, mas a força era dele. Estar aqui, amados, ler a palavra, exercitar a fé, está em você. Está na tua decisão de buscar a palavra de Deus, de buscar a Deus, de servir a Deus com amor. Está na tua decisão. Deus é com você. Deus está com você em todos os teus caminhos. E por último, façam tudo com amor. Seja na leitura da palavra, seja no exercício da fé, façam tudo com amor. Amém? Eu tenho muitos amigos por todo lugar, amigos de todo jeito, pra todo gosto. Mas o meu melhor amigo é o meu pai, sabem por quê? Ele está sempre comigo. Eu tenho um amigo que sempre está comigo, presente do bondoso Eu tenho um amigo, fiel companheiro, exemplo verdadeiro de amor. No dia em que eu nasci, ele já estava ali, me recebendo nos braços da família. Não sabia de nada, mas ele já me amava e me ofertava a sua companhia. Meu pai, meu amigo, fiel companheiro, exemplo verdadeiro para mim. Meu pai, meu amigo,
passos de Jesus.